Bom dia, irmãos. Essa aula é mais dinâmica, tá bom? Então, diferente do culto, você pode levantar a mão e perguntar a qualquer hora, tá certo? E nosso tema hoje é continuação do que já vinha sendo falado, os desafios, os ataques contra a família. E eu queria hoje falar sobre esse tema. E eu preparei aqui, eu tinha preparado uma apresentação, mas eu fiquei sabendo que não estava dando certo. Aí eu corri e fiz alguma coisa alternativa. E alguém sabe? Vou perguntar para alguém mais idoso aqui. Bem idoso, né? Que eu tenho. Cadê o seu Valderi? Seu Valderi, o senhor sabe o que é meme? Não precisa ter vergonha, porque 99% das pessoas na sua idade também não sabem. Você sabe o que é meme? Você ouve falar bastante. Esse é o filho do seu Valderi. Você sabe o que é meme? Igor. Mais ou menos. Que vergonha, Igor. A filha do seu Valderi. Você sabe o que é meme? Meme é quando o negócio viraliza na internet. A definição assim, mais ou menos boa, é isso aí, né? Meme é um tópico que, por várias razões, às vezes até inexplicável, se torna um meme e aquilo viraliza na internet. E você recebe de várias formas, ou numa imagem no WhatsApp, ou um vídeo. De qualquer forma, é um tema que viraliza. Eu queria hoje, no encerramento dessa nossa série sobre... Encerramento, né? Sobre os ataques à família, tentar passar para vocês aqui algo que eu gostaria que se tornasse um meme. E que são 4 responsabilidades que nós temos com respeito à família. São 4 coisas que cada uma delas está relacionada a um texto bíblico e elas marcam bastante aquilo que nós precisamos pensar a respeito da família e como é que nós podemos, de alguma maneira, viralizar esse conceito e ajudar, primeiro, o nosso povo e depois, quem tiver interesse, os de fora também. Vamos orar pedindo que Deus abençoe o que queremos fazer e então a gente vai começar. Senhor, abra nossos olhos para enxergarmos aquilo que precisamos enxergar. Nem todos estamos preparados e capacitados para entender a Tua palavra. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que inspirou a Tua palavra, nos abra o coração e prepare a nossa mente para entender a Tua palavra. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ter alguém na família que é de outra cultura, ou de morar em outra cultura. Mas o modelo de família muda bastante de região para região, de cultura para cultura. Eu me lembro de uma ocasião, quando eu morei fora e tinha um colega, ele era indiano, e a sua esposa também, e eles chegaram para estudar, e várias coisas, é um casal muito amigo, mas assim, várias coisas que, mesmo apesar da amizade, a gente se surpreendia. Ele tinha uma menininha, era da idade da Cleo, e a menininha, quando tinha mais ou menos uns 5 anos, eles raparam a cabeça da menina, mas raparam com a navalha, assim, ficou lisa, mais lisa que a do seu Valderi, totalmente lisa. Mas, gente, era costume, era tradição deles, que nessa idade eles entendem que se eles raparem a cabeça da menina, o cabelo vai nascer com mais vigor e vai trazer cachos, e tem muitas razões para isso. Mas... E a Cleo ficou olhando para a gente, os pais, né? Falando, não vamos adotar esse aspecto cultural.
Depois, mais para frente, nós conhecendo mais o casal, ficamos sabendo que ele e ela, né, o casal de indianos, eles haviam sido, o casamento havia sido arranjado. Ele conheceu a noiva no dia do casamento. Aí eu achei aquilo extremamente estranho. E eu perguntava para ele, não vou falar o nome dele que está sendo gravado aí, né? Mas, meu amigo, você não achava estranho você chegar no dia do casamento e conhecer sua esposa? E ele ficava aterrorizado do meu espanto, porque para ele, ele cresceu assim, é parte do modo da família lá onde ele foi criado. E várias coisas foram acumulando e eu comecei a pensar nisso, irmãos. O modelo de família que às vezes nós queremos manter e defender, será que é o modelo que Deus idealizou para a família? Será que o modelo de família que nós temos hoje no Brasil é o modelo que Deus sempre quis para a família? Se você digitar no Google a família e você colocar no Google imagens, a maioria das imagens será de um casal com 2 filhos correndo na praia, ou correndo num gramado muito bonito, ou brincando, tirando uma selfie. A maioria, eu fiz isso hoje de manhã. Eu diria 90% das fotos são de pessoas brincando, passando as férias, ou naquela foto famosa em que você contrata um fotógrafo, todo mundo vai com as roupas já combinando, um degradê de azul, coisas assim. Será que essa é a família que Deus idealizou no Jardim do Éden? Bom, vamos então a 4, eu chamo aqui de 4 responsabilidades, se você quiser copiar isso, mas são 4 responsabilidades que nós, como cristãos, precisamos, de alguma maneira, em algum tempo, desenvolver. A primeira delas, a primeira responsabilidade, ela está baseada no texto de Gênesis 1, versículo 28. O que é que diz o texto? Alguém que achar, leia por favor, Gênesis 1, 28. Você está sentado no chão aqui. O que é que diz na sua Bíblia? Gênesis 1, 28. É um texto conhecido e eu queria enfatizar uma palavra que vai ser a primeira palavra aqui do meme. Isso. Esse é um texto conhecido e ele marca o início do projeto de Deus para a família. E uma palavra que deve ficar guardada aqui é a palavra domínio. Domínio. Uma das primeiras características do elo chamado família é que a família ela não foi criada para ser subjugada pela cultura, para ser subjugada pelas variações regionais. Uma família na Índia, ela é subjugada ou depende dos valores culturais da Índia. Uma família indígena aqui na região da floresta amazônica é diferente de uma família que mora em São Paulo, mas não pode ser. Deus não criou famílias adequadas a cada região. Uma característica importante é essa: o elo familiar, quando Deus criou com um objetivo. A família é um modelo de Deus, por meio do qual a terra ou a criação ela seria subjugada. A palavra subjugar aqui geralmente traz à mente alguém, né, com o pé em cima da cabeça da serpente, ou aquela imagem de domínio devastador. Mas a palavra domínio aqui é expandir de forma organizada. Seria uma tradução boa do termo aqui hebraico para exercer domínio sobre.
À medida que você vai expandindo um projeto, geralmente ele tende a se desorganizar. Bom, a família era ou é o mecanismo de Deus para expandir o projeto que Deus iniciou no Jardim do Éden, sob a responsabilidade da família. Agora, olhe um pouco nisso e veja que até na própria Bíblia, esse projeto é a própria família que se incumbiu de desorganizar, não é mesmo? O primeiro casal teve 2 filhos inicialmente e um filho matou o outro. Olha a confusão já na primeira família. Então não se desencoraje aqui, você já está bem distante de Adão e Eva. Mas você pode pensar, já no primeiro casal esse tipo de coisa aconteceu. Então um dos maiores desafios, eu diria hoje, é que a nossa família, ela não pode viver à mercê de pressões que determinem aquilo que ela deve ser ou aquilo que ela deve fazer. E eu estou falando aqui, tem poucos adolescentes aqui, até eu queria que tivesse mais. Mas é importante nós, como pais, conseguirmos comunicar isso aos nossos filhos, e raramente isso vai acontecer. Geralmente os nossos filhos adolescentes, eles ouvem de nós pais 200 vezes a mesma coisa. E aí um vizinho, um tio, um amigo do vizinho vai e fala para o filho, aí ele entende. Eu falei para você isso 200 vezes, mas é assim mesmo. Aliás, eu tenho uma dica, se você quer que seu filho entenda uma coisa, não fale você para ele, peça para alguém, um amigo, falar. As chances dele entender e dele aceitar é muito maior. É muito maior. Nada contra você, é o jeito que a cultura hoje, às vezes, caminha. Mas o fato importante aqui é esse. É responsabilidade nossa, como família, não como um indivíduo. Não como um filho independente, uma filha independente, uma pessoa solteira, uma pessoa viúva. Nada contra nenhuma dessas categorias, mas é o elo familiar que Deus queria que fosse o gerente desse projeto de Deus, para expandir, vamos colocar assim, para expandir a rede ou a franquia que Deus iniciou no Jardim do Éden. O Jardim do Éden, ele foi plantado, ele não é parte da criação. Deus não disse, haja Éden, bum, apareceu o Jardim do Éden. Não, Deus plantou o Jardim do Éden depois de tudo que havia sido criado. Ontem, vou contar aqui um segredo para vocês. Ontem, eu e a Renata fomos no CEAGESP bem cedo, compramos, enchemos o porta-malas do nosso carro, que não é tão grande assim, né, mas enchemos de flores. Compramos umas caixinhas assim, cada caixinha vem com 15 mudinhas de plantas. Compramos várias. Nós não temos paciência para esperar crescer, a gente já compra a plantinha já nascida, né? Compramos, colocamos lá. E gastamos toda a tarde tirando a terra, colocando. Tá bonito, hoje amanheceu uma beleza. Eu não sei quanto tempo vai durar. Porque eu não tenho muita experiência com planta, eu não tenho, a Renata também, mas nós gostamos. E é uma das coisas que a gente faz juntos. Mas uma das coisas, irmãos, de semelhante modo que Deus queria que a família fosse responsável é por fazer prosperar o projeto de Deus. Nós não podemos viver sob o domínio da cultura, mas por meio da família nós podemos dominar a cultura. Resumindo, é a sua postura como você reage a várias situações que pode comunicar de maneira clara a algumas pessoas como você vive. Eu estou procurando aqui para ver se tem alguém aqui que eu quero que não esteja aqui hoje. Eu não posso nem chamar o nome, mas eu acho que não está aqui. Alguns dias atrás, eu dei carona para alguém no carro nosso. A pessoa foi lá, sossegada, e
Depois deixamos lá onde tinha que deixar e fomos embora. Não aconteceu nada de estranho no carro. Aliás, a gente, quando dá carona, a gente evita até de ficar falando bobagem, né? Para não passar uma ideia errada. Mas nada. Sabe, aquela caminhada normal, nem engarrafamento tinha. Mas essa pessoa chegou em casa e falou: olha, pastor Daniel e a esposa, eles falam tão baixo. E quase não ouve o que eles falam. Eles não têm o costume de gritar um com o outro. Bom, não no carro com visita, né? Mas, irmãos, vocês não imaginam o poder que a postura familiar pode ter sobre um vizinho, sobre um amigo. E não vinha me falar, mas isso é fachada, reverendo. O senhor não grita quando tem vizinho, mas demora que deixa a mulher lá na casa dela e começa a gritar. Não, a gente não grita mesmo não, mas é importante, em aspectos mais relevantes, você orar antes do almoço, você ler a sua Bíblia em forma visível. Por que você tem que ler a Bíblia lá no seu quarto, fechado as portas? Essa instrução que Deus deu foi para orar, não é para ler a Bíblia. Por que você não pega a cadeira, põe lá na calçada lá fora, abre a sua Bíblia e começa a ler? É errado? A prefeitura vai multar você por estar lendo a Bíblia na calçada? Não. Agora, eu tenho certeza que há várias pessoas que irão começar a observar, olha só, ele lê a Bíblia. Então, são meios de você criar uma cultura que pode influenciar. Então, o projeto de Deus visava dar à família a responsabilidade de dominar. O texto que foi lido fala que dominaria sobre os peixes do mar, sobre a terra, sobre várias coisas. Então, esse é o primeiro ponto, é a primeira responsabilidade. Não deixe essa responsabilidade passar das suas mãos. Não importa se a sua família hoje é só você e a sua esposa, não importa se a sua família hoje, às vezes é só você já é viúvo ou viúva, não importa. Você ainda tem filhos, você ainda tem um tio, continue exercendo o papel de domínio. Domínio aqui é domínio para expandir o projeto de Deus. E aí agora a pergunta: qual era o projeto de Deus mesmo, Daniel? Já demorou, pensou. Léo, qual é o projeto de Deus que eu falei aqui? Mas não, o projeto, o domínio vai manter o projeto de Deus. Qual era o projeto? Expandir o quê? Quem que está falando? Levanta. Lá atrás, expandir o quê? Expandir a família? Não é expandir a família não. Crescer e multiplicar é o modo que esse domínio vai se replicar, mas não ele não quer expandir a família só, não. O que ele quer expandir? Viralizar. É uma boa coisa, mas não é. Aqui não queria isso, não. O que Deus quer expandir, gente? O que Ele quer expandir é o projeto iniciado no Éden. O projeto que Ele estabeleceu, que era o ser humano, junto com o seu cônjuge e filhos, darem continuidade àquilo que Deus iniciou. Que no caso de Adão e Eva, era o jardim do Éden, era a responsabilidade de retornar constantemente ao jardim do Éden para conversar com Deus. Reverendo, mas e se eu moro no apartamento? Não tem nem espaço, nem para eu viver, que dirá para construir um jardim. O projeto de Deus hoje muda, irmãos. A igreja é um projeto de Deus. Você frequentar a igreja ativamente e trazer pessoas, isso é parte de você dando continuidade ao projeto de Deus. Você ensinar pessoas a se engajarem na leitura da Bíblia anual, é um projeto que está dando continuidade. Então, exerça esse domínio. Não se esquive, porque primeiro que não é possível. Então, a primeira responsabilidade é essa, domínio. A segunda, alguma pergunta até aqui? Ficou claro, então, o que é que Deus quer expandir?
Tá? Ele quer expandir o projeto dele. Isso não quer dizer que você não possa ter mais nenhum outro projeto. Não, você pode ter o seu projeto. Mas não se esqueça que Deus tem o dele e nós somos criados para cooperar com o que Ele está fazendo. Então, isso é importante deixar bem claro. Segunda coisa está em Gênesis 2,16. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 16, é um texto também conhecido, e ele traz à luz aqui uma segunda responsabilidade importante que a família, ela precisa resgatar, é responsabilidade dela promover esse segundo conceito. O que está aí? Gênesis capítulo 2, versículo 16. O próximo. Isso, a aniversariante do dia, né? Leu. Esse texto fala sobre uma ordem muito estranha. O jardim estava cheio de árvores e Deus quis que aquela árvore ninguém comesse dela. O valor aqui a ser enfatizado é o valor da obediência. Da obediência. Deus não deu muitas explicações do motivo por que Ele não queria que comesse daquela árvore. Deu? Não. Eu só não quero que coma. Hoje em dia, os nossos filhos, eles querem uma sequência interminável de explicações. Por quê? Por que eu não posso fazer isso ou aquilo? E se você não tiver boas razões, ele não vai obedecer, não. Tem mais isso. Você tem que rebolar para criar boas razões. Às vezes, a gente que lida com aconselhamento de jovens, e às vezes é importante, tem poucos jovens aqui hoje, mas eu gostaria que você estivesse sozinho aqui, sem seu pai do lado. E se você estiver sentado do lado do seu pai e da sua mãe, pais, não cutuquem o filho agora, mas deixe ele quieto, deixe ele ouvir. Mas a grande virtude, irmãos, em aprender obedecer alguém pelo simples amor àquele que pediu a você alguma coisa. Mesmo que você não entenda as razões agora, mesmo que você não compreenda a justificativa daquilo que é pedido, assim como, por que não pode comer dessa... Se não tivesse falado nada, alguns dizem, talvez Adão e Eva nem nunca tivessem comido daquele fruto. Mas aí falou que não é para comer desse, aí agora levantou a curiosidade, não é mesmo? Às vezes o fruto nem era nada, a reverendo Augusto disse que era um piqui, porque ele não gosta de piqui, né? Não, eu acho que não era, não. Não tinha nada com o fruto, não tinha nada relacionado ao fruto. A questão era a obediência, o valor da obediência. Obedecer constrói o caráter, obedecer cria em nós virtudes que ensinam cada um de nós a caminhar em direção àquilo que a geração posterior construiu. Vocês querem ver um exemplo de como a obediência ela pode ser prejudicial quando não é valorizada? Eu falando isso para vocês jovens aqui. Cada geração ela quer experimentar os seus próprios desafios. Se o seu pai, o seu avô e o seu bisavô já falaram, meu filho, olha, seu avô andou por esse caminho e olha o que deu. Seu pai, mesma coisa. E agora você está caminhando na mesma direção. Então eu imploro aqui para você, obedeça a seus pais, não faça.
Raramente o jovem, infelizmente, ele não vai ouvir isso dos pais ou da mãe. Porque ele quer ter o privilégio, o prazer de experimentar novamente aquela aventura, aquele conceito. E a obediência, na verdade, ela é o elemento que proporcionaria uma sociedade a não entrar no mesmo erro de forma cíclica. E aqui vai o segredo. Aqueles que obedecem, os que têm mais experiência, eles vão caminhar mais longe, porque aqueles que têm, por razões mil, a tendência de não obedecer ninguém, é bem provável que eles rodarão em círculos por um tempo, cometendo os mesmos erros que os seus pais e que os seus avós cometeram, e eles não caminham. Isso vale para questões hoje de trabalho, de relacionamento, de namoro, de decisões a respeito de igreja. São áreas que temos visto reincidências de erros que, se nós pastores que pudéssemos escrever aqui, fazer um quadro de porcentagem, a quantidade enorme de pessoas parecem reincidir no mesmo erro. Mas a justificativa é essa. Não, eu tenho direito de tomar as minhas próprias decisões. Sim, você tem. Mas você está tomando a decisão igual a que centenas de pessoas tomaram. E olha no que deu. Então, obediência, Deus queria, quando Ele criou o homem e deu uma ordem, Ele queria trabalhar em nós o valor da obediência. E a obediência a Deus no Jardim do Éden era uma obediência especial, porque não tinha razão muito clara. Não, eu só não quero que coma. Eu vou obedecer, então, pelo amor àquele que me pediu isso. Eu não sei quantos aqui têm parentes, ou ainda um pai, ou um avô ainda vivo, que às vezes eles pedem umas coisas para a gente, e às vezes você faz por amor mesmo, porque não precisava. Meu avô, ele morreu já e ele não confiava de jeito nenhum em nenhuma transação eletrônica de banco. Ele queria ir ao banco, sacar o dinheiro e tinha que ter o carimbo lá no recibo, né, carimbo eletrônico. Não, ele pedia para o bancário, nem que escrever alguma coisa, dar uma rúbrica aí, alguma coisa. E teve uma época que ele não gostava do Lula, né, e com razão, mas o Lula deu um aumento, uma bonificação aos aposentados. Ele recusou, ele deixava o aumento no banco. Ele não sacava. Se o senhor não sacar isso, alguém vai mexer, não adianta, o senhor já está. Não, eu não aceito. E às vezes ele pedia coisas, então, que a gente sabia que não precisava. Acordar cedo, o banco abre só 9 horas. Para que tem que chegar na fila do banco às 7, às 6 da manhã? Não precisa. Mas eu fiz isso várias vezes por amor a ele. Era uma oportunidade que eu tinha para conversar com ele. Eu sabia que não precisava disso. Chegando lá, ele é um idoso, ele tem preferência, mas ele queria chegar ao banco mais cedo. Às vezes, irmãos, o ato de obediência revela bem mais o amor que nós temos por quem pediu do que necessariamente nos ensinar alguma coisa. Mas no caso de Deus, além do amor, Ele também estava nos guardando de várias coisas que nós não devíamos experimentar tão cedo. Faça isso também pelos seus pais, por aqueles que te amam, pelas pessoas que cuidam e que não só cuidam e te amam, mas pessoas que já gastaram a vida cuidando de você. Pessoas que gastaram o tempo, gastaram a saúde, gastaram o esforço que ela poderia estar investindo em tantas outras coisas, viajando ao redor do mundo, ela gastou trocando a sua fralda, gastou trabalhando para dar o alimento a você. Sim. Obrigado pela pergunta, que eu posso tomar uma água agora.
Ele está falando de filhos que simplesmente, depois de que crescem, abandonam a igreja e não querem saber de nada. Olha, a esperança, e às vezes a igreja de Santo Amaro, ela é objeto de Deus nesse sentido. A gente nunca sabe, irmãos, onde nossos filhos estão. Eles podem não estar do nosso lado, podem não estar na nossa igreja. Mas ore para que onde quer que ele esteja, Deus use alguém para levar a palavra a ele. Por N motivos, ele acabe parando em uma igreja que pregue a palavra. Não precisa ser a nossa, não. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, eu sempre oro nesse sentido. E às vezes, quando eu vejo jovens chegando aqui na igreja sozinhos, geralmente são jovens que vêm estudar em São Paulo. Os pais nem sabem onde o filho ou a filha anda domingo à noite. Às vezes estão aqui, ouvindo conosco. Então, isso que o senhor falou é verdade. Mas eu oro que Deus use as igrejas ao redor do mundo para acolherem e dar esses exemplos. Às vezes o filho não viu exemplo de obediência nos pais, mas ele pode ver nos pais da igreja que ele frequenta. Ele não viu exemplo de domínio nos seus pais, mas ele vai ver em alguns casais da igreja. Então a igreja, ela acaba sendo um núcleo que é fomentador desses princípios. Terceira responsabilidade. Está em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Versículo 6. É um texto interessante, Gênesis 3. Perdão, versículo 8, Gênesis 3, 8. O texto é conhecido, eu vou ler dessa vez, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Vocês conhecem a história. A grande chave aqui que eu quero colocar é que Adão e Eva, eles tinham um privilégio que muitos de nós não temos mais. Na viração do dia, ou seja, no momento específico, Deus, o próprio Deus, vinha conversar com o casal. E eles já sabiam até o barulho do andado de Deus. Eles viram, vocês viram aqui? Eles ouviram o som. O português aqui está a voz, mas o hebraico pode ser também o som de Deus. Quantas esposas aqui conhecem o barulho do andado do marido? Às vezes, né? Só o andado, você não precisa nem ver, só pelo jeito que está andando, acorda à noite assim, né? E sai, pelo andado você sabe quem é. Eu tenho a fama de andar como gato, né? Eu não faço barulho para andar. E minha esposa, ela se assusta quando às vezes me vê. Eu tenho que entrar em casa batendo as portas e fazendo um barulho para não chegar de repente e encontrar com ela. Mas tem gente que não faz barulho para andar. Bom, Deus fazia barulho para andar. Diz aí que o casal ouviu o som de Deus, ou a voz de Deus, que ele andava na viração do dia. E a finalidade dessa visita periódica era para conversar com o ser humano. Olha, eu já até escrevi sobre isso no meu blog, eu já falei sobre isso aqui, mas era importante que Deus conversasse com o primeiro casal, porque há várias coisas que o ser humano, antes da queda, não sabia. Imagina se você fosse Adão e Eva, chegasse para Deus: ó Deus, eu vi que à noite passou um sol branco e de dia está passando um sol amarelo. O que é isso?
Aí Deus explicar, olha, isso é assim, é assim. Ah, tá certo. E várias coisas que Deus podia estar falando, né? Depois de 2 encontros, Adão e Eva poderia perguntar, sim, na verdade, eu e Eva aqui estavam pensando, quem é o Senhor mesmo? Aí vai Deus explicar, quem é Deus? E como que a gente nasceu, né? Ninguém viu. Adão não viu como que ele nasceu e Eva também não. Então, é uma boa aula para Deus falar com eles. Então, o primeiro período de diálogo foi um período extremamente importante. Então, a comunicação é uma responsabilidade que não é comunicação, mas uma comunicação que tinha a finalidade de gerar comunhão. Se Deus não conversasse com Adão e Eva, com quem mais eles iriam conversar? Quando Deus criou Adão, ele disse, Adão, vá e dê nome aos animais. Adão saiu, pegou a caneta dele e a prancheta e foi lá. Né? Leão. Né? E aí foi falando. E no final do dia, a tarefa que parecia meio sem muita objetividade, no final do dia, a Bíblia diz que Adão, ele não encontrou ninguém que fosse adequado para ele. Mas nessa não era o objetivo da tarefa. A tarefa era dar nome. Mas ao dar nome, Adão percebeu que não tinha ninguém igual a ele era sozinho. Então, a única pessoa que podia conversar com ele era Deus. E Deus fez isso. Imagina o privilégio de você conversar com Deus. Olha, há muitas razões por que nós não conversamos. E eu queria desafiar aqui as famílias em Santo Amaro, os casais, os cônjuges, especialmente os maridos que conversam menos, né? Rompa o silêncio. Converse. Tinha um casal lá um colega nosso em Chicago e ela era uma palestina e ele era judeu. Imagina o casamento, já tinha tudo para dar errado, mas era um casal querido. E eles tinham uma técnica interessante. Quando eles iam discutir uma coisa, eles escreviam lá o tema da discussão. Para que não fugisse do tema, porque quando a gente fica nervoso, aí pronto, a gente traz outros temas que não tem nada a ver. Então, eles escreviam o tema, nós vamos brigar sobre isso. Não vale falar e trazer outras coisas do passado, não, nós vamos brigar sobre isso. Aí eles iniciavam a briga e brigavam até cansar, mas não saiu do tema. Isso é importante, isso é importante. Não é mesmo? Porque talvez não aconteça com você, mas quando a gente começa a brigar, aí pronto, a gente levanta cada coisa do arco da velha, né? E que você estava atravessado aqui, aí na hora da briga você põe para fora. Eu já descobri cada coisa a meu respeito que eu não sabia na hora das brigas. Você também pode descobrir. Mas o desafio, irmãos, é que nós valorizemos isso. A comunhão, ela vem pela comunicação. Se você percebe que você está muito tempo em silêncio, reverendo, mas eu gosto de ficar em silêncio. Eu gosto. Eu sei que você gosta. É por isso que eu estou te falando isso. Mas você está jogando fora uma ferramenta que Deus deu somente ao ser humano. Só o ser humano é capaz de conversar. Ninguém mais. O papagaio ele fala, mas é a mesma coisa. E ele não sabe o que ele está falando. Agora, nós podemos conversar. E a finalidade de por que Deus nos criou com essa capacidade é para que nós tivéssemos comunhão. Primeiro com Ele. Porque no início Adão conversava só com Deus. E depois, por privilégio, a gente pode conversar também com outro ser humano. Que tristeza, às vezes eu vejo no trem diariamente, 99% das pessoas no trem estão com fone de ouvido. Ninguém conversa quase com ninguém. E às vezes eu admiro, com o namorado, o casal,
namoradinhos, eles vão conversando, são bobagem, mas conversam. Eu acho tão bonito, né? Aquela conversa que não leva a nada, mas eles estão divertindo com aquilo. Eles estão conversando. Aquilo é bonito, irmãos. É o do jeito que Deus queria que fosse. Eu oro para que nós, cristãos, comecemos a dar mais exemplos de pessoas que conversem mais. Uma maneira de você começar a destravar a sua língua, talvez não é conversar com a sua esposa diretamente, que ela vai suspeitar. O que você está querendo? Você nunca conversou desse tanto? Ou vice-versa. E vamos tirar aqui os estereótipos. Tem homem que conversa demais também, não é mesmo? Tem uns que não param de falar. Então, não é só a mulher, não. Mas o fato é, comece conversando com outras pessoas. Para que você exercite isso. Isso é um elemento importante. O diálogo é o canal de comunhão. Então, conversar não é o fim em si mesmo. Conversar por conversar. Mas é conversar com alguém que possa lhe trazer instrução, a correção, algum tipo de consolo. Então, você só pode fazer isso quando você é capaz de se comunicar com alguém. Interessante que quando Adão e Eva pecaram, eles correram e eles fugiram exatamente do momento de comunhão. Eles sabiam que Deus ia conversar e pelos que eles já tinham experiência, Deus conversava bastante, falava de várias coisas e eles fugiram disso. Em último lugar, a última responsabilidade que eu queria lembrá-los aqui, ela aparece em Gênesis 2:18. Quando Deus cria a mulher, há uma palavra aí que eu queria enfatizar aqui. Gênesis 2:18. Como que a mulher ela é descrita aí? Alguém que achou e que... Pode ler, fazendo favor. 2:18. Idônea. Far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra idoneidade. Idoneidade é algo que nem todo mundo, não sei quantos entendem o significado dessa palavra. Interessante que quando Deus criou o homem, Ele não falou aqui, e eu quero que ela seja submissa. Não. Será que a submissão, ela vem só depois da queda? Esse é assunto total, mas... O que eu acho interessante aqui é quando Deus criou o homem, Ele disse que a mulher, ela deveria ser idônea. Idônea. Tá? Idônea, às vezes, em alguns contextos, tem gente que assim, é meio... Sabe aquela pessoa que é meio louca assim, né? Então, às vezes o inverso de uma pessoa que é meio doida assim, joga pedra nas pessoas na rua, assim, é um doido, né? E o oposto é a pessoa idônea. Não, não é isso. A palavra idônea, né? No famoso hebraico que eu cito de vez em quando aqui, a palavra idônea, irmão, significa alguém que é cooperador no mesmo nível. A missão não é daquela que é a pessoa idônea. Ela coopera com a mesma capacidade, com a missão de outrem. E esse é um valor importante. Idoneidade é algo que as famílias precisam valorizar no seio da família. Há muitas famílias que às vezes criam filhos que são verdadeiros parasitas. Eles não sabem dar valor no que têm, eles nunca lavaram uma colher, eles nunca fizeram a cama, e eles vão perpetuar essa preguiça e esse
o mau uso do templo por gerações. Não se iludam. Às vezes a gente fala tantas coisas aos nossos filhos, vocês estão pegando no pé, aí chega uma pessoa, uma visita. Esse dia chegou uma visita lá em casa, ainda bem que não é ninguém daqui, não precisa se preocupar. Um rapaz, menino, e ele foi no banheiro, irmãos, ele só foi entrar e fazer o xixi dele. A nossa casa é um sobradinho geminado, o banheiro estava lá em cima e a gente estava lá embaixo. Ele com a porta fechada, e eu escutei, parecendo que ele estava jogando um balde assim, de 1 metro de altura. O barulho do... Eu fiquei pensando, na hora que ele sair desse banheiro, deve estar espirrado xixi para toda a parede da... Sem falar que não deve ter abaixado a tampa, levantado a tampa, essas coisas assim. Se a mãe desse menino tivesse ensinado para ele uma vez, como é que limpa um banheiro? Depois que 4 pessoas igual você já fez xixi. Eu acho que ele teria mais condescendência. Então, tem coisas que a gente, quando pensa na idoneidade, que é criar pessoas com o espírito de cooperar um com o outro, de cooperar com o bem da família, com o projeto da família, ou que seja com o bem-estar da casa. E isso é um grande legado que você vai deixar para a sua humanidade. E a igreja, nós como igreja, a gente colhe isso. Às vezes, tem um almoço na igreja, ele corre na frente lá, quer pegar primeiro e pega um pouquinho e já joga fora. São costumes que às vezes a gente inconscientemente cria os nossos filhos sem esse elemento da idoneidade, que é a capacidade de você cooperar com o projeto que Deus tem para uma outra pessoa ou uma outra instituição, ou no caso o projeto de Deus. Nesse sentido, aplicando para nós hoje, a gente tem que conhecer então as pessoas com quem a gente se relaciona, senão a gente nunca vai poder desfrutar dessa idoneidade, não é mesmo? Eu até agora, irmão, estou pensando, quem que botou essa mala aqui? Eu até pedi para afastar lá, mas é de alguém a mala? Não tem nada a ver com o meu sermão isso aqui. Vocês estavam pensando? Não acredito. Vocês estão esperando ver o que tem nessa mala, né? Pois eu também. Eu não sei o que tem nessa mala, não foi eu que deixei aqui. Mas na verdade eu mandei botar a mala aqui. Não culpe, foi o diácono que pôs. Mas o que eu queria que vocês lembrassem dessa ilustração é o seguinte. Às vezes você vive a vida inteira com uma pessoa que ela é uma mala no seu caminho. Você chega ao ponto que você fala, eu não sei porque que essa mala está aqui, eu vou dar um fim nessa mala. A pessoa que não é idônea, ela é igual a mala assim. Não importa o que tem aqui dentro, ela já ficou muito tempo, ela não ajudou em nada até agora. Ela pode muito bem ir lá para o quartinho do fundo. Não deixe que você seja uma mala como essa. Você precisa ser alguém idôneo. E o fato de Deus ter dado ao homem, que é o primeiro ser humano criado, uma pessoa idônea, visava ensinar ao restante da família que cada um também tem que ser idôneo. Abel e Caim, eles eram lavradores, outro cuidava do rebanho, outro cuidava das hortaliças. Então, eram pessoas que aprenderam a cooperar. Então, em resumo, são 4 responsabilidades que hoje a família pode fomentar, pode restaurar aqui. Primeiro, é do domínio. Nós não fomos criados para viver à mercê das pressões da sociedade. Precisamos, como família, resgatar. Somos nós que ditamos aonde nós devemos estar, como nós devemos nos portar, a hora que a gente deve acordar. Isso faz parte do que a família, segundo a palavra de Deus, ela propõe. Obediência
Esse é um treinamento do caráter. Filhos, obedeçam seus pais. Se por nenhuma outra razão, pelo amor que eles têm por você. E às vezes seus pais podem até estar errados. Não é raro isso acontecer. Os pais pediam uma coisa que não deviam estar pedindo. Mas, às vezes, vale a pena obedecer. Você pode estar ensinando outros. Um vizinho que, olha, se meu pai pedisse isso, eu não obedecia nunca. Mas olha, fulano, ele obedece o pai dele. Então, o motivo por que obedeceu, às vezes, é irrelevante. Mas o seu colega vai guardar para sempre que você obedece seus pais. É esse o objetivo. Comunhão, converse. Use esse instrumento que Deus deu. E idoneidade, não seja uma mala. Seja alguém útil na sua família e para Deus também. Vamos orar? Eu vou orar. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, eu estou aqui na frente. Senhor, ajude-nos a voltar a ser homens e mulheres que deem prosseguimento ao projeto que o Senhor criou no Jardim do Éden. O Senhor não desistiu dele e queremos ser cooperadores idôneos naquilo que o Senhor mesmo faz. Perdoe nossos pecados, ó Deus, ajuda-nos em nossas fraquezas, porque em muitos dos casos é a nossa fraqueza e o nosso pecado que compromete e atrapalha aquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio e por nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.